2, versículos 1 hasta el 7. En sus acentos, pero toda referencia a palabra de Dios, vamos a escuchar la voz del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que han hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Queridos, yo no soy alguien que esté en contra del avance de la tecnología, pero hay algo que este mundo digital está nos roubando. E me encantava. São as cajas antiguas de fotografias. Sabe estas cajas que quedavam olvidadas em um mueble de la casa, com um pouco de polvo incluso? Então, são de estas cajas de fotos que eu extraño. Em minha casa, com Débora, já não existe essa cultura de ter cajas com fotos. Pero em la casa de minha mamá, todavía há. E quando uno abre estas cajas, é como abrir uma pequena máquina del tempo. Uno empieza a mirar essas fotos e parece que o mundo inteiro vuelve a la memória. E mirar estas fotos sempre traz um sentimento agridulce, verdade? Uno se ríe de como era mais bonito, mais jovem, pero também se vai encontrando com fotos de gente querida que já não está, de momentos, quizás, quando a família era mais unida. Algumas fotos nos recordam um tempo em que a vida parecia mais sencilla. Outras fotos nos recordam quando teníamos mais pelo, mais energia, menos guata, e essas sim me gustam. E é curioso, hermanos, como quando uno mira a estas fotos muitos anos depois, se dá conta de quanto ha cambiado a vida. E não solamente a roupa de moda, ou então os autos da época, sino que uno empieza a notar quanto ha cambiado também por dentro. Como antes, éramos mais vivos, mais ativos, mais comprometidos. Coisas que muitas vezes não deveriam haver cambiado e terminam convertendo-se solo em recuerdo. E justamente de esto se trata nuestro texto de hoje. Em este pasaje, hermanos, veremos a Cristo tomando uma foto antigua de la iglesia de Éfeso e poniéndola delante de ellos, diciendo: ¿se acuerdan de como começaram? Ustedes han hecho tantas cosas buenas, pero miren a esta foto antigua de ustedes. Ustedes dejaron su primer amor. Queridos, hoy a través de los elogios y de la reprensión de Jesús a esta iglesia de Éfeso, sacaremos lecciones preciosas para nuestro corazón, para que podamos, como iglesia del Señor, seguir cumpliendo muchos y muchos años de vida, siendo luz en la ciudad de Puerto Montt. Hoy, queridos, en resumen, veremos que Cristo revela que la fidelidad doctrinal no reemplaza el testimonio y promete vida al vencedor. En resumen, vamos ver esto. Cristo revela que la fidelidad doctrinal no reemplaza el testimonio y promete vida al vencedor.
veremos esta verdade hoje dia em 3 partes. Em primeiro lugar, hermanos, veremos que Cristo conoce las buenas obras de su iglesia. Y esto vemos en los versículos 1 hasta el versículo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Queridos, el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstolo Juan, y él no estaba tomando una once tranquilo cuando escribió esta carta. Esse livro, perdão. Ele estava preso. Estava exilado em la isla de Patmos, uma espécie de prisão ao aire livre para pessoas que eram consideradas peligrosas. E em este momento, Juan já era um anciano, com mais de 80 anos de idade, provavelmente com muitas marcas em seu corpo, de toda uma vida de fidelidade ao Evangelho. E é em esse lugar de dolor donde Cristo se lhe aparece a ele. Não como um niño humilde em um pesebre, não. Pero agora temos a figura de Cristo glorificado. Su rostro era como el sol, sus ojos como llamas de fuego, su voz como el estruendo de muitas águas. E Juan cae como muerto a los pies de Cristo. E ele le dice a Juan: no temas, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Mientras el Imperio Romano intenta silenciar el Evangelio, llevando a Juan para esta isla, el cielo de repente abre una cortina y muestra quién gobierna realmente la historia. Y allí Cristo ordena a Juan que escriba cartas a las iglesias. La primera iglesia, hermanos, que recibe esta carta es la iglesia de la ciudad de Éfeso. Esta ciudad no era un pequeño pueblo escondido en las montañas, no. Éfeso era como la Nueva York de Asia Menor. Tenía puertos con muchos tráficos, un comercio fuerte, una cultura floreciente, y en el centro de esa ciudad había un gigantesco templo para la diosa Artemis, o entonces la diosa Diana, que incluso fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tremenda obra. Esta ciudad, hermanos, estaba fuertemente marcada por la idolatría, la hechicería y también por los cultos paganos. Y en medio de toda esta confusión en Éfeso, Dios plantó una iglesia. Una iglesia que contó con muy buenas personas enseñando por allá. Por allá passou Pablo por 3 anos. Então, mira que privilégio ter a Pablo por 3 anos ensinando. Também passou por allá o pastor Timoteo. Também o próprio apóstolo Juan estuvo em esta igreja. Havia gente muito boa ensinando por allá. E esta igreja causou um grande tumulto na cidade de Éfeso. E no livro de Hechos, capítulo 19, se nos diz que os hechiceros se converteram e começaram a queimar seus livros de hechiceria publicamente. O impacto foi tão grande que o comércio religioso começou a sentir o golpe de los cristianos. A história nos conta de um homem chamado Demétrio, el artesano. Ele se desesperou porque as ventas de imagens a la diosa Diana se desplomaram. E então ele reuniu a los artesanos da cidade e disse: este Pablo está convencendo a muita gente e nossa profissão está ameaçada. E isso se convertiu em um tumulto tão grande, hermanos, que a cidade correu ao teatro, que cabia mais de 24,000 pessoas. E todos começaram a gritar juntos por 2 horas: grande es Diana de los Efésios.
grande es Diana de los Efesios, por 2 horas. Essa igreja, hermanos, era uma verdadeira luz entre as tinieblas de aquela cidade. Pablo, em outro momento, ele envia uma carta a esta igreja de los Efésios, destacando sua fé, sua esperança e o amor que esta igreja tinha. Pero agora, ha passado mais de uma geração. E agora não é Pablo quem escreve para esta igreja, agora é o próprio Cristo que envia uma carta para Éfeso. No versículo 1, Juan dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Queridos, la palabra ángel acá puede entenderse como mensajero. La mejor interpretación que tenemos es que este ángel de la iglesia en Éfeso se refere ao próprio pastor de la iglesia, aquele que deveria receber este mensaje de Deus e transmitir a las iglesias, a la iglesia de Éfeso. E como se apresenta Cristo? Ele se apresenta como aquele que tem 7 estrelas em sua mano derecha. La mano derecha, hermanos, es la mano del poder, de la protección. Las estrellas, en el capítulo 1, nos muestra que representan a los mensajeros de Dios. Y los candeleros representan a las iglesias. Eso significa, queridos, que la iglesia, junto con sus líderes, estão protegidos por la mano del Señor. Com esta descrição, a igreja de Éfeso tendría o consuelo de saber que quem sostene a igreja não era Roma, não são as circunstâncias, não era sua própria força como igreja, é Cristo quem sostene sua igreja com suas próprias manos. Estamos guardados na mão direita do Senhor. E luego ele dice, aquele que anda em meio de los candeleros. Cristo, hermanos, não observa a sua igreja desde lejos com uma luneta, não. Não hace visitas programadas. Cristo camina em meio de seu povo. Que verdade tão maravilhosa, hermanos, que a vezes nos olvidamos. Hoje estamos aqui reunidos como igreja de Cristo. E a promessa é que Ele está presente em meio de nós, caminhando em meio de sua igreja. Ele vê lo que nadie mais vê. Ele oye lo que nadie mais oye. Ele sabe que lo que nadie mais sabe. E é por esto que este Cristo dice a la iglesia, yo conozco tus obras. E então empieza a descrever o diagnóstico positivo desta igreja. Ele dijo, yo conozco tu árduo trabajo. E a palavra grega aqui transmite a ideia de um trabalho hasta o cansancio, hasta o agotamento. E ele continua, eu conosco tu paciência, Éfeso. E essa paciência tem uma ideia de perseverança. Uma frase que em Éfeso tinha um grande peso. Allí havia persecução, pressão social, comércio hostil. E aún assim, eles eram uma igreja que permanecia fiel. Jesus disse, sé que podéis suportar a los malos. Eles não convertiam a graça em permissividade. Jesus disse, sé que habéis examinado a los que se dicen apóstoles e não lo são. Era uma igreja, hermanos, doctrinalmente firme. Não se deixavam impressionar por el espetáculo de los predicadores, por el carisma de la gente, las novedades espirituales. Eles não se impressionavam com isto. E no versículo 3, continua, habéis sufrido, habéis perseverado, habéis trabajado arduamente por amor em mi nombre, e não habéis desanimado. Hermanos, Cristo mira a fidelidade desta igreja e diz, eu lo sé, eu camino entre ustedes, eu sei o que passa aí. Queridos, com a graça do Senhor, estamos cumprindo 7 anos de vida como igreja. E uma lição que podemos aprender deste diagnóstico positivo de Jesus à igreja de Éfeso
es que el mismo Jesús que caminaba en medio de la iglesia en Éfeso, es el mismo que Jesús que camina entre nosotros. E sabe exatamente todo lo que hemos passado. Todo. ¿Sabes esse esforço que haces para servir melhor a tus hermanos? Esse que muitas vezes nadie vê. Jesus disse, eu lo sé. Sabes estas madrugadas agotadoras, preparando um bom estudo, um sermão, uma classe para tus hermanos, preparando o pão para servir na Santa Cena. Jesus disse, eu lo sé. Sabes aquela vez em que estavas agotado, pero fuiste e ajudaste a tu hermano que estava padecendo necessidade? Jesus disse, lo sé. Sabes essas lutas que has passado em tu vida, com diversas circunstâncias diferentes, e aún assim has mantenido fiel? Jesus te disse, lo sé. Nenhuma lágrima, nenhum esforço, nenhuma oração ha sido em vano, hermanos. Não importa se nadie lo sabe, Jesus disse para nós hoje, eu sei. E isso, queridos, transforma completamente nosso caminhar. Porque nossa história não se sustenta en el aplauso de las personas, sino que nossa história se sustenta en los ojos de aquel que camina en medio de su iglesia. Su palavra para nós hoje é: eu conosco Puerto Montt, eu conosco ustedes. Em segundo lugar, veremos o peligro de perder a luz. E isto vemos nos versículos 4 hasta o versículo 5. Mira su Bíblia, por favor. El peligro de perder la luz. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, portanto, de donde has caído y arrepéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Queridos, después de escuchar tantos elogios por parte de Cristo, talvez a igreja de Éfeso estava respirando aliviada, pensando, o Senhor está satisfeito com nós. Sin embargo, a mesma voz que los elogiou, agora dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. E aqui, hermanos, necessitamos compreender melhor o que significa este primer amor. O que muitos predicam sobre este primer amor é que tem que ver com uma nostalgia emocional, como extrañar esse calor del coração, del começo de la fé, de la alegria de los primeiros passos em la fé. E é certo, hermanos, que a lo largo de nosso caminhar cristiano, pode ser que tenhamos uma espécie de frialdade espiritual e devemos lutar contra isto. Pero em este texto, primeiro amor não tem que ver com esse sentimento que tuvimos em um determinado momento em nossas vidas. E a clave para entender melhor o que significa este primeiro amor está no próprio texto, no versículo 5, em la amenaza que Jesus hace se não vuelven ao primeiro amor. A amenaza de Jesus foi: se não te arrepentes, vendré a ti e quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, lo que los efesios abandonaron es precisamente lo que los convertía en un candelero, en luz. El primer amor aquí, hermanos, en ese texto, es lo que hacía la iglesia de Éfeso ser una luz en la ciudad. Y esto cambia todo, hermanos. El primer amor no es un sentimiento, es un testimonio. Son las primeras obras. Como Cristo mismo define, vuelve a tus primeras obras. Vuelve a las prácticas que al principio hicieron con que esta iglesia fuera un punto de luz en medio de la oscuridad de la ciudad de Éfeso. Obras que inquietaron esta ciudad. Obras que hicieron com que o evangelho ganara voz.
Obras que revelavam o amor de Cristo, não só entre eles, sino também hacia a los de fuera. O problema de Éfeso não era a falta de doutrina. Tinham doutrina. E Cristo los elogia por ello. Su problema não era a falta de disciplina, nem a falta de perseverancia. Lo que perderam foi a luz del amor que se vê desde afuera. Uma luz que evangeliza, que alcança a los perdidos. Lo que se perdió foi o testemunho. E quando o testemunho muere, a igreja perde sua função no mundo, hermanos. Aunque mantenga toda sua agenda, todos os programas. E é por isso que Cristo chama esto de caída. Ele disse, recuerda de onde has caído, Éfeso. Não foi uma caída moral, não foi uma caída doutrinal, foi uma caída que chamamos de caída missional. Seguiam sendo na igreja correta, pero já não era uma igreja que brilhava. Em outras palavras, a igreja de Éfeso se converteu na igreja encendida por dentro e apagada por fora. Uma igreja que sabia muitas coisas, pero que já não mostrava Cristo ao mundo. Queridos, é possível ser ortodoxo, é possível ter uma boa doutrina e ao mesmo tempo ser invisível. É possível ser uma igreja ortodoxa e ao mesmo tempo ser uma igreja irrelevante para aqueles que estão na escuridão. E Cristo vê isto com muita seriedade, porque uma igreja que não ilumina não cumpre com o propósito por el qual foi criada nesse mundo. E é por isso que Cristo dá 3 ordens que são como uma recuperação espiritual para esta igreja em Éfeso. Cristo disse, recuerda, arrepéntete e vuelve. Assim é como Ele reaviva na igreja. Quando Jesus disse recuerda, está dizendo, vuelvan a la foto antigua. Miren el começo de ustedes. Recuerden que foram encendidos para iluminar. O segundo verbo é arrepéntete. Reconozcam que han perdido algo essencial na vida de ustedes. E gravem isto, hermanos. A maior cegueira de uma igreja madura é pensar que só necessita corrigir alguns detalhes técnicos, quando em realidade necessita volver ao coração do Evangelho. Eu vou repetir isso. A maior cegueira de uma igreja madura é pensar que só necessita corrigir alguns detalhes técnicos, quando em realidade necessita volver ao coração do Evangelho. A terceira ordem de Jesus é volver a las primeiras obras. Não se trata de volver a sentir algo diferente, sino de volver a vivir o Evangelho. Volver ao estilo de vida que evangeliza, que se entrega, que ama seu próximo, que busca aquele que está perdido, que marca a diferença em la cidade. Volver a ser esse tipo de igreja é mostrar ao mundo que Cristo está presente em meio de nós. Que o mundo pode mirar para nós porque Cristo se hace presente em meio de nós. Queridos, eu he estado orando ao Senhor em esse sentido. Eu he orado ao Senhor pedindo a Ele que nos livre de ser uma igreja só ortodoxa, pero uma igreja irrelevante onde estamos. Uma igreja sem luz. Que Deus nos livre de ser uma igreja sem o brilho do testemunho. Esta é uma palavra que nos chama a honestidade ante Deus. ¿Acaso Cristo, ao mirar a nossa igreja hoje, também diria, conozco as buenas obras que habéis hecho, Puerto Montt, pero tenho contra ti que has dejado tu primeiro amor? Hemos sido uma comunidade que brilha
com a mesma intensidade com a que começamos? Hemos sido luz mais allá de nossas quatro paredes? Estamos iluminando a oscuridade que existe em esta cidade? É fundamental que seamos bíblicos em nosso contenido, hermanos. É fundamental, não abrimos mão de esto. Pero não podemos ser tímidos em nosso testemunho. A ortodoxia sem amor se converte em hielo. A doutrina sem missão se converte em um museu. E Cristo não vino a reunir colecionistas de verdades. Cristo vino a hacernos luz a outros pueblos. A boa notícia para nós hoje é que se Cristo todavia llama, é porque todavia deseja reavivar nossos corações. Se Cristo nos está chamando a recordar, a arrepentir-nos e a volver, é porque todavia há luz para brilhar. Hoje é dia, hermanos, de fazer um autoexame como igreja de Cristo. E quando eu hablo de igreja, não pense, por favor, em solamente os líderes desta casa. Não. A igreja somos nós outros. Hoje é o dia de mirar a nosso próprio coração e dizer: Senhor, se he perdido este primeiro amor, que tu puedes reavivar essa luz em minha vida. Quero ser luz. Estou seguro, hermanos, de que se hacemos isto, seremos aún mais utilizados em las manos de nosso Senhor para o bem desta cidade e para o avanço do reino de Deus. E por fim, esse texto também nos mostra a esperança para aqueles que vencem. Existe esperança para aqueles que vencem. E isto vemos em los versículos 6 e versículo 7. Queridos, me chama muito a atenção o final desta carta. Porque depois de todo o que Jesus dijo, depois de los elogios que se hicieron, depois de la reprimenda que se dio, depois de la amenaza de quitar el candelero de oro em meio da igreja, uno esperaria que a carta terminara com um tono um pouco pesado, quase como uma sentença. Pero Jesus não termina assim esta carta a Éfeso. Jesus hace algo interessante acá. Ele vuelve com um ponto positivo. Vean o que diz no versículo 6. Depois de toda amenaza, Jesus disse: Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. E me pareceu curioso esto. ¿Por que Jesus vuelve a este elogio? ¿Por que não passa diretamente a promessa que está no versículo 7? E eu estou de acordo com o pastor Geimar, quando disse que o versículo 6 é a clave para compreender a primeira ação do diagnóstico negativo que Jesus havia hecho. Antes de que Éfeso volviera a las práticas de suas primeiras obras, antes de volver a este primeiro amor, Éfeso deveria recordar que sua missão era a mesma missão de Cristo. Era como se Cristo les estivesse dizendo: ustedes não odiam a las obras de los nicolaítas simplesmente por el hecho de que eles são nicolaítas. Não. Ustedes odiam las obras de ellos porque eu também las odio. Parece que Cristo está dizendo: recordar isso. Há que identificar-se comigo, com minha missão. Há que recordar, hermanos, por que se hace lo que se hace. E isto é fundamental para nós reflexionarmos hoje como igreja. Por que hacemos lo que hacemos? Será que venir à igreja nos domingos, participar de los creches, se tornou algo somente que está em sua agenda? Por que tu deves dar testemunho afuera? Por que hacemos lo que hacemos? Quantas vezes, hermanos, tu e eu nos encontramos fazendo um montão de coisas e nos perguntamos: por que estou fazendo isto? Qual é o propósito do que estou fazendo? E eu creio que a razão por la que Éfeso deixou de dar testemunho
foi porque Éfeso olvidou por que dava testemunho. Olvidou que um dia a luz brilhou em meio de sua igreja. Olvidou que um dia o amor de Deus se revelou a seus corações. Éfeso olvidou esse primeiro amor. Queridos, se hoje esse é tu caso, se eres uma pessoa que já não tens um testemunho vivo aí afuera, e fíjate que a palavra testemunho em grego é a palavra martírio, significa estar disposto a morrer por uma causa. Se hoje é tu caso que já não estás disposto a dar tu vida por esta causa, Jesus te invita a volver ao primeiro amor hoje. Pero antes de sair por estas puertas e empezar a falar de Jesus a outras pessoas e dar este testemunho vivo, Jesus te disse, primeiro, recuerda por que haces lo que haces. Tienes que cumprir esta misión porque esta es mi misión. Tienes que odiar a lo que yo odio, pero también tienes que amar a lo que yo amo. Ser luz para aqueles que estão em oscuridade. E para animar a Éfeso, Jesus le hace uma promessa no versículo 7. El que tem oído, oiga lo que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencere, le daré a comer del árbol de la vida, el qual está em meio do paraíso de Deus. A promessa, hermanos, é basicamente a seguinte: Éfeso, volverás a relacionar-te de novo com Deus para sempre. Disfrutarás da eternidade e vivirás para sempre no paraíso de Deus. Éfeso, ustedes podrão comer del árbol de la vida, del que um dia fuiste apartado por causa de seus pecados. Há uma promessa de restauração para Éfeso. Essa é a grande promessa. Mirar hacia el futuro e ver lo que a vitória final pode promover em nossas vidas como igreja hoje. Já terminando o sermão, o texto nos apresenta a los nicolaítas. E eu quero falar de eles justamente agora de forma a propósito, proposital. Recuerda, Éfeso vuelve a ser elogiada porque odia as obras de los nicolaítas. E eu creio, hermanos, que esta promessa do versículo 7 tem que ver com los nicolaítas. Los nicolaítas, hermanos, possivelmente eram seguidores de Nicolás, uno de los hombres elegidos para servir las mesas. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 6 que los apóstoles debían dedicarse a la predicación y a la oración y que se debía elegir a hombres para servir a las mesas, para atender também às necessidades de los hermanos de la iglesia. Entre ellos foi elegido Nicolás, um homem que a Bíblia diz que era lleno do Espírito Santo. Pero depois de 3 ou 4 décadas, seus seguidores se alejaram, possivelmente, de lo que Nicolás ensinou originalmente. Então, estes eram os nicolaítas, seguidores de Nicolás. E seu sello distintivo é que diziam o seguinte: não há nenhum problema em que a igreja se mescle com o mundo. Não há nenhum problema em que a igreja participe de las festas paganas. O Império Romano promove constantemente o culto ao imperador. A igreja não tem por que alejar-se destas coisas. Isso diziam os nicolaítas. E uma das principais características das festas paganas, además da imoralidade sexual que havia, eram os abundantes banquetes consagrados a los ídolos. Tremenda fartura de comida dedicada a los ídolos. Los nicolaítas diziam: não há nenhum problema em participar disso. Os banquetes estão aí para todos. Por que a igreja não vai participar? E para acabar com esta ideia, Jesus disse: Éfeso, para que tu vuelvas ao primeiro amor, deve saber que há um banquete muito melhor que qualquer banquete oferecido por el Império Romano.
Está reservado para o vencedor comer del árbol de la vida. Mi querido hermano, mi querida hermana, muito melhor que qualquer banquete que este mundo puede oferecer-nos. É o banquete que está reservado para aquele que vence. Quando hablamos de vencedor, não podemos olvidar-nos do verdadeiro vencedor, Cristo Jesus. É certo que algum dia nossa batalha terminará, venceremos. Pero esto solo é possível porque Ele venceu primeiro. E queda pouquito, hermanos. Cada dia queda menos para comer do fruto do árbol da vida. Lo que Adão perdeu, o acesso à comunhão perfeita com Deus, Cristo nos promete por sua cruz. O árbol da vida que um dia foi guardado por querubines, protegido por querubines, agora será acessível através do Cordeiro que venceu. Se Jesus te mostrara hoje uma foto de quem fuiste um dia, o que te diria Jesus? Te elogiaria? Ou diria, tenho contra ti que has deixado tu primeiro amor? Hoje é dia de recordar, de arrepentir-se e volver à prática das primeiras obras, irmãos. Ele que tem ouído, oiga o que o Espírito disse às igrejas.